Talvez em algum momento da sua vida você já teve a sensação de que você era invisível, de que o que você sentia, do que as suas emoções, os seus gostos, os seus desejos e preferências fossem de alguma forma invisíveis, ou melhor dizendo, ignorados. E é razoável esse sentimento e essa angústia, porque é comum do ser humano ele querer ser notado, né? O ser humano ele evoluiu em sociedade, né? E ele depende muito do olhar do outro e da percepção do outro para que ele consiga se confirmar e ele consiga também entender o próprio valor. Eu tenho um filho, eu tenho 3 filhos, mas eu vou falar especificamente de um, do meu filho mais velho, Francisco, ele tem 2 aninhos de idade. E ele é muito interessante porque ele tá numa fase que ele tem essa necessidade. Ele tem essa necessidade de ser visto. Ele precisa ser visto. Então tudo que ele vai fazer, ele me chama, né? Ele chama ou ele, ou eu, ou a mãe dele. Então ele vai pular de algum lugar, ele vai fazer alguma coisa, ele vai correr, ele vai andar de bicicleta, ele vai comer alguma coisa, ele precisa que a gente olhe pra ele, porque é através do nosso olhar, né, meu e da minha esposa, mãe dele, que ele consegue entender se o que ele tá fazendo é bom, é legal, é útil, é do bem ou do mal, enfim, se ele vai ter a nossa validação. O que é muito interessante, porque para uma criança isso é razoável, isso faz sentido. E a gente se preocupa muito, a gente tem essa preocupação de dar esse cuidado e esse amparo afetivo para ele, para que ele cresça e se torne um adulto minimamente saudável do ponto de vista afetivo e emocional, para que ele se torne um adulto que confie em si, né? E não tenha tantas dependências emocionais. Mas agora imagina uma criança que não vive esse contexto. Uma criança onde, então, ela sempre foi, de fato, ignorada, o que ela tinha a dizer era ignorado, era diminuído, onde as dores dela, a raiva dela, as emoções dela era sempre colocada em segundo plano pela família. E ela mesma, a criança em si, né, o ser da criança era sempre tratado de uma forma invisível, né? Então, imagina o que acontece com essa criança. Ela vai se tornar um adulto, e aí eu acho que esse vídeo ele vai se afunilando e a nossa conversa vai ficando mais específica, talvez. Ela vai se tornar um adulto que continua repetindo esse mesmo padrão. Só que antes, as pessoas te tratavam de uma maneira como se você de fato fosse invisível. Porém, hoje, você, enquanto adulto ou adulta, se trata dessa forma, dessa maneira também invisível. Então é como se você não vesse, ou não conseguisse perceber talvez, ou não conseguisse até mesmo dar valor, apesar de você ver as suas necessidades, você não consegue dar valor ou validar aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que talvez fosse uma prioridade para você. Isso na psicologia, sem querer entrar muito em termos técnicos, a gente chama isso de crença de desvalor. É uma crença onde o sujeito, a pessoa, você talvez, eu talvez, se coloque sempre nessa posição de desvalor. Então, tudo que passa pela vida dela é como se ela tivesse um filtro, tudo que acontecesse com ela, caísse nesse desvalor. Então é aquela coisa, o do outro é mais importante. O meu não é tão urgente. Eu acho que eu não preciso tanto disso. Eu acho que dá pra mim esperar. Eu acho que é melhor fazer pra ele do que eu fazer pra mim primeiro, porque ele é mais importante, porque ele chegou primeiro. Isso, na psicologia, a gente chama de crença de desvalor. Talvez no futuro eu possa fazer um vídeo específico sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam? Por mais que você tenha vindo de uma criação negligente, e eu tenho uma impressão que talvez 80, 85%, 90% dos brasileiros vieram, né, dos adultos, né, hoje adultos brasileiros vieram de uma educação de lares negligentes, né, de famílias disfuncionais, de famílias desestruturadas. Se você veio desse lar, se essa é a sua realidade, foi sua realidade algum dia, eu entendo que isso é muito difícil. É muito difícil para uma criança processar essa ausência, processar essa invisibilidade imposta, tá? E eu também entendo as consequências. Mas o ponto aqui desse vídeo que eu quero levantar, e talvez trazer o contraponto, o ponto de vista que você ainda não viu, é que o fato de você ter vindo de um lar negligente, de uma família negligente, não vai mudar.
Isso é um fato. Isso deixou marcas e feridas em você. E muito provavelmente, muito das suas decisões, das suas escolhas, etc., vem desses traumas. Isso não é necessariamente um problema. O ponto principal é: as consequências, elas podem ser tratadas. As consequências, elas podem ser resolvidas, elas podem ser mudadas. Você não necessariamente está condicionada ou condicionado a viver o resto da sua vida com base nesses traumas. Sim, os seus traumas, de novo, mudou muito a sua vida e influenciam muito a sua vida. Mas não precisa continuar sendo assim, não necessariamente. Ok? Não necessariamente. Então, eu até trago uma ideia de que existe uma questão de liberdade, de você fazer essa escolha. O que não quer dizer também que seja fácil, que seja algo tão simples, é óbvio. E não é nem a minha proposta resolver tudo isso num vídeo de YouTube, mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que o foco não é o que aconteceu. O foco é a consequência. E a consequência é o que você vive hoje no seu presente. E que se a gente não trata essa consequência, a gente vai ter outras consequências no futuro. E assim sucessivamente, tá? Se você foi uma criança que foi tratada, né, com essa invisibilidade, se você foi uma criança invisível na sua casa, isso deixou marcas em você, mais uma vez. Isso muito provavelmente criou esse padrão, né, essa crença de desvalor. Essa ideia de que o que você tem a dizer, o que você pensa, o que você sente, o que você quer não é tão importante ou não é tão urgente. Ou pode ficar em segundo plano. Isso tem consequências reais na sua vida, ok? Mas eu gostaria de te lembrar aí que a gente finalizasse esse vídeo justamente você pensando que o foco não é o que aconteceu. O foco não é o fato lá atrás. O foco é o que você pode fazer agora, no presente. E que, consequentemente, vai trazer mudanças no futuro, tá? Mas se antes de encerrar esse vídeo eu pudesse colocar só um ponto de reflexão e talvez até de uma certa mudança que você pudesse fazer nesse momento, seria você se lembrar todos os dias que você existe. Ok? Mas eu quero que você faça de uma forma voluntária. Eu quero que você faça isso de uma forma consciente. Eu quero que você se olhe no espelho e você se veja. Que você faça esse exercício de se encarar, de se olhar, que é algo que nunca fizeram pra você. O ser humano, ele tem uma coisa que a maneira que a gente foi criado na infância, a gente tende a repetir isso na fase adulta. Mas não é repetir com outras pessoas. Então, a maneira que eu fui criado na minha infância, eu não faço com os meus filhos, eu não faço com o Francisco, eu faço o contrário. Porque eu tenho consciência disso. Mas a maneira que eu fui tratado na infância é a maneira que eu me trato hoje, muitas vezes. E isso acaba acontecendo de uma forma muito automática. Então, o intuito desse exercício é que você consiga quebrar esse padrão. Que você se lembre da maneira que você foi tratado na sua infância, que você foi criado, e vamos assumir os seus traumas, vamos validar eles. Mas agora eu também quero que você faça o contrário, eu quero que você faça diferente do que te trataram. Eu quero que você crie um contraste. Eu quero que você tome outras decisões. Eu quero que você se trate de outra maneira. Portanto, olhe no espelho. Se olhe, se encare no espelho. E não tenha nenhuma vergonha, nenhum problema em dizer: eu me vejo, eu existo, eu tô aqui. Eu me vejo, eu tô me vendo. O que eu tenho a dizer, o que eu sinto é importante. Pra mim. Talvez, tudo bem, não seja pra outras pessoas, mas não é o assunto do vídeo, mas pra mim é importante. E o que você sente, o que você tem dentro de você é importante e deve ser importante pra você. Então, a gente precisa fazer esse movimento contrário. Então, sempre que você estiver se aproximando desses pensamentos, dessas falas, né, de desvalor, vamos guardar essa palavrinha, de desvalor, eu quero que vocês se lembrem disso que eu tô falando. Eu penso isso porque em algum momento da minha vida me trataram dessa forma. E hoje a minha tendência é que eu me trate assim. É que eu vou me tratar tal como me trataram quando eu era criança. Ok? E essa é a mudança que a gente precisa fazer agora. Mais uma vez, o que aconteceu com você, a maneira que te trataram, a maneira que te educaram, a maneira que cuidaram de você, talvez tenha sido as das piores.
E eu não duvido de você e tá tudo bem. Mas eu quero que o seu foco seja nas consequências disso. E não no que aconteceu no passado. Não é que não seja importante, não é que eu esteja menosprezando. Mas acho que é uma mudança de perspectiva para que a gente consiga focar e canalizar a nossa energia, o nosso esforço e trabalho no que de fato vai ter impacto, no que de fato vai trazer mudança para sua vida e para das pessoas que estão ao seu redor, ok? Pensa sobre isso, se for necessário, claro, assista esse vídeo mais vezes. Encaminhe esse vídeo para outras pessoas. Talvez você não seja essa pessoa do vídeo, mas talvez você conheça outras pessoas que estejam passando por isso e precisam entender isso que eu tô falando, precisam fazer essa mudança. Então também compartilhe esse vídeo. Se possível, curta o vídeo, porque é importante, porque mais pessoas assistirem esse vídeo, melhor é, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.